Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal para a gente falar um pouquinho mais sobre o Espiritismo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Comigo aqui, Cláudia Barcelos. Já fizemos a nossa leitura de harmonização e depois a nossa prece e agora vamos dar continuidade ao nosso estudo, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, por nos amparar e nos permitir estudar um pouco mais e tentar trazer um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de amor e de conforto para todos nós que estamos estudando. Então, vamos agora dar continuidade ao capítulo de Sócrates, ao capítulo que fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. No vídeo passado, nós vimos aquele item 1, estamos assim acompanhando conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, e aquele item 1, ele tinha muitos conceitos. Então, nós precisamos pegar algumas questões do Livro dos Espíritos para podermos entender e embasar algumas questões, como a alma, como a questão dos anjos decaídos. Então, ficou um pouco pesado. Eu espero que não tenha ficado traumático para quem tenha estudado com a gente o vídeo passado, que ele ficou assim um pouquinho pesado porque tinha muito conhecimento. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais tranquilo. Então, vamos lá, dando continuidade agora para o item 2. Sempre como nós fazemos, você pegando o seu evangelho aí na sua casa, acompanhando a leitura com a gente, para que depois a gente possa debater sobre o que acabamos de ler. Então, vamos lá. No item 2, ele fala o seguinte: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por quanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, pessoal, vamos ler agora o trechinho que é bem pequeno de Kardec abaixo desse trecho que foi tirado dessa obra Phaedon, que também foi a mesma obra que foi retirada do item 1 que a gente viu no estudo passado, para que a gente possa fechar a leitura e depois então fazer o debate. Kardec então fala assim: assim, o trecho começa com assim também. Assim ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Então, pessoal, o que nós podemos depreender dessa leitura que acabamos de fazer? Quando é falado dessa separação do corpo e da alma, dessa verdadeira sabedoria, de quando Sócrates fala que o homem se perturba, quando ele fala a alma se transvia e perturba, quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Na verdade, o que ele está falando é da mudança de valores, de quando vemos algo pelo ponto de vista material e quando vemos algo pelo ponto de vista espiritual. A verdade é que a nossa visão de mundo, ela muda completamente para vários aspectos quando passamos a entender que somos espíritos eternos, que a nossa vida continua, que existe a reencarnação. Então, vamos colocar, por exemplo, os acontecimentos do nosso dia a dia. É claro que como ainda somos muito densos, como ainda somos muito materiais e muito pouco evoluídos, ainda temos dificuldade com certos entendimentos como sofrimento, injustiças, então nos chocamos ainda com certas atrocidades, com certas notícias que vemos nos noticiários. Mas a verdade é que se nós já tivermos essa compreensão do ponto de vista espiritual, fica mais fácil para que a gente possa entender certos acontecimentos. Vamos pegar, por exemplo, esses acontecimentos que nos chocam, que são assassinatos, que são crimes cometidos entre, às vezes, pais e filhos, né? Filhos que matam pais,
pais que matam filhos, netos que matam avós, agridem idosos. Então, como que nós podemos entender isso? Não temos como ter certeza absoluta do que aconteceu nas vidas passadas, nas encarnações passadas desses espíritos. Mas sabemos, através da literatura, tanto da codificação quanto da literatura complementar, nós sabemos que existem os resgates, existem aquelas questões, as provas e expiações que muitas vezes nós espíritos optamos por passar. Então, muitas vezes, vamos querer resgatar aquela situação que nós proporcionamos a um outro espírito na vida passada. Esses casos de pais que matam filhos, filhos que matam pais, são casos que nós podemos enxergar dessa forma. Às vezes vamos ficar indignados, e como eu falei, vamos mesmo, porque ainda somos muito primitivos, ainda não temos muitas vezes o entendimento necessário, não nos comportamos como deveríamos nos comportar ainda como verdadeiro espírita, com o devido esclarecimento. Mas a verdade é que quando olhamos para uma criança que foi vítima de uma determinada atrocidade, ela é uma criança nessa encarnação. Ela é uma criança em determinada encarnação, mas o espírito dela não sabemos a idade que tem e não sabemos o que ela traz na sua bagagem espiritual. Então, muitas vezes, esse pai que matou essa criança nessa encarnação, às vezes foi vítima dessa criança que em outra vida foi o seu pai. Esse é um dos exemplos que nós podemos usar para entender essa diferença que faz entre uma visão espiritual e entre uma visão material. Um outro exemplo é o momento que a gente está passando da pandemia. Eu não sei o momento que você vai assistir esse vídeo, né? Se for muito depois, mas nós estamos agora em abril de 2021, então nós estamos atravessando uma pandemia, sabendo que faz parte já de um processo de transição planetária, então nós sabemos que essa pandemia não é por acaso, ela está inserida nesse processo de modificação. Todo o sofrimento que nós estamos vendo acontecer, ela está inserida, ela faz parte de um processo. Então, vamos deixar de sofrer por causa disso? Vamos deixar de fazer a nossa parte por causa disso? Claro que não. Mas é diferente a maneira como nós enfrentamos esse sofrimento e enfrentamos as dificuldades. Uma coisa é a gente achar que é uma completa novidade, é a gente achar que é uma injustiça de Deus, aquela velha questão, né? Se Deus existe, por que então que Ele permite certas coisas? Bom, e para isso a gente precisaria de um outro estudo para entender que é Deus, para entender vários outros desses acontecimentos, mas vamos ter a oportunidade de falar disso em outros vídeos. Mas no momento, o que importa aqui é justamente deixar claro como é importante essa diferença do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Então, o que Sócrates vem falando aqui nesse pedacinho é justamente que a partir do momento que nós enxergamos com os olhos do corpo, com os olhos materiais, digamos assim, muitas coisas vão ser interpretadas de forma diferenciada de quem tem uma visão espiritual, de quem consegue ver ali não só um corpo, não só uma criança, não só um idoso, não só um assassino, mas consegue ver que tem um espírito atrás daquele corpo e que é um espírito que nós não sabemos, nós ignoramos toda aquela bagagem e todo o seu passado. E por conta disso também é que Sócrates vai falar de sabedoria. Porque o que é a sabedoria? Existe uma verdade absoluta? Não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Tem até um livro do Divaldo Franco, Pelo Espírito de Joana de Ângeles, que fala justamente das dimensões da verdade. Porque a verdade, pessoal, ela vai variar de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Nós podemos pegar, se tiver muito difícil entender essa lógica do estágio evolutivo, vamos então pegar uma criança e um adulto. A verdade para uma criança muitas vezes não é a verdade para um adulto, devido ao grau de compreensão que essas duas pessoas em idades diferentes possuem. Agora a gente leva isso para várias encarnações. Então a gente leva isso para a ideia de uma criança espiritual e de um adulto espiritual. Existem verdades diferentes para cada um. Então, quando Sócrates fala dessa sabedoria, ele está relativizando essa sabedoria, ou seja, a minha sabedoria é diferente
diferente da sua, que é diferente de outras pessoas, que é diferente de outros espíritos que já estão em patamares evolutivos mais superiores. Então esse trechinho, ele na verdade está falando disso, de como pode mudar o nosso referencial. E agora na pandemia está acontecendo algo muito interessante, que é uma equidade das pessoas. Ou seja, o vírus, ele está chegando nas pessoas independentemente de forma, de condição social. Então a gente pega, por exemplo, antigamente, o nosso referencial de você poder fazer uma viagem ou não, porque o meu sonho é conhecer a Europa, o meu sonho é conhecer o Oriente Médio, o meu sonho é conhecer os Estados Unidos, ir pra Disney, né? Sei lá, cada um tem a sua vontade de viajar para algum lugar. Então, antigamente, o nosso referencial era ter dinheiro ou não, ter tempo ou não para viajar. E quantas pessoas aí hoje têm esse dinheiro, têm esse tempo e não podem viajar por conta de um pequenino vírus, né? Por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, pessoal, muitas vezes vamos nos revoltar, vamos ficar chateados, vamos nos sentir injustiçados, vamos ter raiva do nosso companheiro porque estamos com uma visão limitada. A partir do momento que temos essa visão espiritual, a nossa consciência, ela se expande e nós vamos tendo outros entendimentos. Aquela pessoa que é da minha família, que é o meu pai, que é a minha mãe, ele está meu pai, está minha mãe. Eu estou, Cláudia, hoje falando aqui com vocês, mas eu, espírito, sou eterno. Eu fui outras coisas em outras encarnações, tive outros nomes, de repente outro sexo, outra aparência, com certeza. Então é essa visão que nós precisamos ter. Isso vai ajudar muito para que a gente entenda e viva melhor, com certeza, e lide melhor com as condições do nosso mundo, com as atrocidades, com as vicissitudes que nos aparecem a cada dia. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o entendimento. Aqui, entre parênteses, no final, quando ele está falando é o que ensina o Espiritismo, ele faz uma remissão ao capítulo 2, item 5. Eu não vou falar dele porque ele faz parte do próprio Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos ter a oportunidade de estudá-lo individualmente. Então, o que eu vou recomendar para vocês é que façam essa leitura para poder dar suporte a esse pedacinho, sempre dizendo que vocês podem deixar aqui nos comentários as dúvidas ou alguma sugestão, algum comentário, deixar nos comentários algum comentário para nós darmos continuidade a esse estudo. Nós hoje vamos terminar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade no item 3. Tudo bem? Sempre dando aquela lida antes e aquela lida depois para ficar mais fácil o entendimento na hora do nosso estudo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!